Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor João Cláudio Rufino, professor na Faculdade de Teologia e quero já dar as boas-vindas a você aqui neste canal, que tem o propósito justamente de levar todos os dias um aprofundamento nas Sagradas Escrituras. Você que procura profundidade, sair daquilo que é raso, conhecer de fato aquilo que o texto quer dizer, você está no lugar certo, você está de parabéns. Muito obrigado pela sua presença. E hoje o texto é espetacular. Todo mundo diz aqui, né? Eu falo isso todos os dias, mas o texto de hoje realmente ele é muito interessante e ele é pouco compreendido. Exatamente. É o texto de Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 33. Trata-se do momento em que Jesus, na continuidade da sua jornada para Jerusalém, jornada esta que começou lá no capítulo 9, versículo 51 de Lucas, Jesus então para e fala a respeito de qual é o preço que o discípulo realmente deve pagar. Exatamente. E aí Jesus vai colocar dentro do texto de hoje 3 condições para o verdadeiro discípulo. Você quer saber quais são essas condições? Antes da gente poder entrar dentro desse assunto tão profundo, eu já quero te pedir que você possa curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo, comente, deixa aqui os seus comentários, coloca como tem sido para você o estudo bíblico diário, coloca também as questões que vocês porventura possam ter. Eu procuro responder absolutamente todas as coisas que vocês colocam aqui embaixo, tá bom? Coloque o seu testemunho, vai ser muito legal. Também eu quero te pedir que você possa curtir esse vídeo, né? E além disso, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para as notificações. Vamos compartilhar isso, gente, para o maior número de pessoas possível, ok? Então conto com você nesta grandiosa missão. Estamos juntos nisso. Vamos então, sem mais delongas, ler o texto e explicá-lo passo a passo. Diz assim a palavra de Deus. Grandes multidões o acompanhavam. Jesus voltou-se e disse-lhes: Se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai e mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, com efeito, querendo construir uma torre, primeiro não se senta para calcular as despesas e ponderar se tem com que terminar? Não aconteça que, tendo colocado o alicerce e não sendo capaz de acabar, todos os que virem comecem a caçoar dele, dizendo: esse homem construiu e não pôde acabar. Ou ainda, qual o rei que partindo para guerrear com outro rei, primeiro não se senta para examinar se com 10.000 homens poderá confrontar-se com aquele que vem contra ele com 20.000? Do contrário, enquanto o outro ainda está longe, envia uma embaixada para perguntar as condições de paz. Igualmente, portanto, qualquer de vós que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Esse texto inicia lá no versículo 25, falando a respeito agora da plateia para a qual Jesus se dirige. Veja, no início do capítulo 14, na continuidade, nós temos Jesus fazendo o quê? Jesus dentro da casa de um fariseu, falando a respeito das Escrituras, dando ensinamentos. Aqui,
É a primeira cena depois que ele sai da casa. Agora, grandes multidões o acompanham. E Jesus, então, neste momento, está traçando um horizonte de discernimento. Exatamente. Ou seja, você, multidão, você que faz parte desse grupo grande de pessoas, você realmente quer ser meu discípulo, deixando de ser parte desse grupão da multidão? Essa é a grande questão agora. Então Jesus vai começar a expor as 3 condições que são, inclusive dentro do texto, para aqueles que querem segui-lo. E essas condições estão organizadas, marcadas por 3 momentos em que a mesma frase é repetida. Que frase é essa? A frase não pode ser meu discípulo. Ela vai aparecer 3 vezes nesse evangelho. Vai aparecer no versículo 26, no 27 e no versículo 33. Então ela vai marcar uma estrutura do texto. E aí, quando nós iniciamos os primeiros versículos depois do 25, 25 é para mostrar a plateia, não é, o ambiente no qual Jesus está fazendo essa comunicação. Os versículos 26 e 27 vão apresentar justamente a seguinte estrutura. O versículo 26 tem a alternativa e depois a condição. O versículo 27, a mesma coisa, a alternativa e a condição. Então, você tem aqui uma estrutura literária muito importante para o início do texto. Então, vamos para a primeira condição, versículo 26. Se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai, mãe, mulher, filhos, irmãs e até a própria vida, aí vem, não poderá ser meu discípulo. Então aqui a gente tem a alternativa e a condição. Agora, esse texto parece justamente um texto no qual Jesus entra em contradição com a Torá, com a lei no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 12, e em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, o mandamento afirma que é necessário honrar pai e mãe. Ora, será que Jesus está sendo contrário a esse mandamento? Aqui nós temos que responder a essa pergunta. Uma primeira possibilidade de resposta é justamente entendendo que dentro da tradição judaica há uma espécie de hierarquia das ordenanças dadas por Deus. Ou seja, existem mandamentos que são mais fundamentais do que outros. A gente encontra isso, por exemplo, dentro da própria tradição rabínica, lá no Talmud, não é? Num texto que o Talmud cita da Mishnah, que é o texto que a gente chama Yomá, lá no capítulo 8, versículo 6, e depois também no Ieban, não é? Na página 5b e também na página 90b. O que é isso? Lá se fala a respeito desse processo de organização dos mandamentos. Então, na tradição rabínica, isso já era comum, não é? Você colocar um mandamento acima do outro. E que mandamento Jesus estaria colocando aqui? Amar a Deus com todas as suas forças, colocar a Deus em primeiro lugar. E isso significa o próprio Jesus, enviado deste Deus, em primeiro lugar. Então, é preciso você amar mais o Senhor do que qualquer outra coisa. Basicamente seria essa a ideia. A segunda possibilidade de resposta não nega, não é, evidentemente, a primeira. Talvez seja até um complemento. É justamente compreender que essa frase de Jesus, ela pode ser explicada se a gente olha para aquilo que está presente em Deuteronômio,
capítulo 33, lá no versículo 9. O que está lá? Está lá justamente o momento em que cada filho de Jacó, não é, está recebendo palavras dele. Então cada filho recebe uma palavra. E a respeito de Levi, nós temos o seguinte, nós temos assim lá no versículo 9: aquele que disse seu pai e a sua mãe, nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança, está falando a respeito de Levi. E a tribo de Levi é a tribo sacerdotal. Exatamente. Então é como se, nesse sentido, Jacó estivesse falando dos filhos. É claro que a gente já está lá no livro do Deuteronômio, Jacó já tinha morrido. Quem está aqui falando é Moisés, não é em nome de Deus, mas ele está falando a respeito de cada uma das tribos e está falando a respeito da tribo dos levitas, que era a tribo que deveria renunciar a tudo para focar no sacerdócio e focar, claro, no estudo da Torá. Então parece que nesse momento o que está em jogo é justamente o eco dessa passagem. Aquele que quer se colocar a serviço de Deus, ele deve amar a Deus em primeiro lugar. E é muito interessante que dentro de alguns manuscritos de Qumran, por exemplo, no 4Q 175, nos números 14 a 20, justamente esse tipo de abordagem desse texto de Deuteronômio vai ser feita. Então era próprio daquela cultura na época. Aliás, quando a gente pega até mesmo alguns pensadores judeus daquele período, como Fílon de Alexandria, em um dos seus textos chamado Alegoria, né, Interpretações Alegóricas, o próprio Fílon de Alexandria, que é um grande pensador judeu, ele vai também fazer referência a esse texto de Deuteronômio, justamente explicando essa questão, não é, que justamente que quem serve a Deus deve amá-lo em primeiro lugar. Tá? Isso também vai aparecer dentro da própria Mishnah também, que vai ser retomada dentro do texto do Talmud e assim por diante, e em outros textos rabínicos. Então, na Mishnah, no Yomá, na página 66b, e depois também em Números Rabá, não é? No 121. Isso vai acontecer. E no Eclesiastes Rabá também, no capítulo 4, versículo 8. São textos judaicos que vão citar Deuteronômio capítulo 33, versículo 9, justamente nessa perspectiva. Então, o que está em jogo aqui é justamente a radicalidade daquele que se coloca a serviço de Deus, ok? Que coloca Deus, portanto, em primeiro lugar. A terceira explicação para essa passagem, que parece ser muito confusa, é muito interessante, é justamente a compreensão de que a expressão odiar, ela também serve como uma expressão idiomática ou uma gíria daquela época para falar amar menos. Exatamente. Então, nós temos esta ideia expressa em Gênesis, capítulo 29, versículos 30 a 31. Em Deuteronômio, essa mesma ideia está presente no capítulo 21, versículos 15 a 17. Então, seria uma expressão hiperbólica, um exagero para dizer sobre amar menos. Ou seja, você deve amar a Deus mais do que qualquer coisa, do que qualquer pessoa. E essa é a primeira condição. Se você quer ser discípulo, você precisa ter o Senhor como aquilo que é o mais precioso em toda a sua vida. Isso não significa odiar no sentido negativo da coisa, os seus parentes, sua mãe, seus irmãos, etc. Significa Deus está sempre em primeiro lugar. Agora, qual vai ser a segunda condição? A segunda condição, ela está expressa
no versículo 27, quando Jesus vai dizer assim, olha, quem não carrega a sua cruz e não vem após mim, aí vem, não pode ser meu discípulo. Aqui, esta frase dentro dos evangelhos sinóticos, por exemplo, aparece em Mateus capítulo 10, versículo 38, e em Marcos capítulo 8, versículo 34, elas são postas num outro contexto, né? Por exemplo, em Marcos, que é o evangelho base no caso, o contexto é o centro do evangelho, no qual Jesus faz um balanço da sua missão e pergunta aos seus discípulos quem ele era. E aí Pedro fala a respeito de que ele era o Cristo, e então Jesus começa o ensinamento dizendo, olha, o Filho do Homem precisa morrer, vai até Jerusalém, vai ser morto e ele vai ressuscitar. E aí, quem quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Então o contexto lá em Marcos é outro. Jesus aqui, ele está a caminho de Jerusalém e ele está neste momento diante da multidão. Ele não está somente com os discípulos, como é no caso lá do texto de Marcos. Aqui Jesus fala para a multidão. E o que é essa cruz? Cruz não é qualquer tipo de sofrimento, gente. Cruz é assumir a proposta do reino de Deus. Exatamente. No cotidiano da vida, no cotidiano da nossa caminhada, nós chamamos de cruz qualquer sofrimento, certo? Neste caso não é isso. Cruz aqui vai designar justamente a sua opção por aquilo que é a proposta de Deus em Jesus. Isso é a cruz, ok? E é isso que vai distinguir multidão de discípulo. Porque qual é a lógica? A multidão tem sofrimentos? Claro que tem. Tem gente na multidão que está doente, tem gente na multidão que está sofrendo por qualquer problema, enfim. Mas cruz não é qualquer sofrimento. Cruz é parte da sua opção pela proposta do reino de Deus. Então, tomar a cruz aqui é isso. Essa é a segunda condição, ok? E aí, nós passamos então, nos versículos 28 ao 32, a palavras de Jesus que parecem quebrar a lógica do texto. Alguns autores, inclusive, vão falar de inserção posterior, mas é muito interessante observar o que conteúdo está aqui. São praticamente duas ilustrações parabólicas que Jesus vai fazer em forma de parábola. Uma a respeito sobre ir à guerra e outra a respeito sobre a construção de um prédio. E ambas vão falar justamente sobre a temática de que o discípulo, ao receber a proposta do reino, ele deve considerar os grandes sacrifícios que ele vai realizar por causa dessa decisão. E isso só aparece dentro do Evangelho de Lucas. Essas duas imagens, elas vão aparecer somente aqui. Não vão aparecer em Marcos, não vão aparecer em Mateus, não vão aparecer em João. E é muito interessante, não é? Que Jesus então fala lá no versículo 28, o primeiro exemplo, né? Quem de vós, com efeito, querendo construir uma torre, não se senta para calcular tudo antes, né? Para que não aconteça de terminar no meio, deixar a obra inacabada? Pois é. E aí, o que Jesus está querendo mostrar é isso. Diante da proposta da cruz, do reino, você deve considerar. Você deve ter consciência do preço que você vai pagar, da luta que você vai ter, dos sofrimentos que disso podem chegar. E aí uma pergunta para você, você tem consciência disso ou não? Que se você faz parte do reino de Deus, você vai sofrer? Pois é. Aí Jesus então faz a construção do segundo exemplo, que é aquela do rei que vai para a guerra e o rei examina tudo antes. Exatamente. Se a gente quer ir para esta batalha do reino, digamos dessa forma, nós também precisamos examinar as condições. Percebe? E saber os impactos que isso gera.
E por fim, então, agora para encerrar o texto no versículo 33, vem a terceira condição. Para ser um verdadeiro discípulo, qualquer um de vós, diz o texto, que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Ou seja, Jesus está falando aqui da questão de assumir o reino de Deus em primeiro lugar, em detrimento agora, em relação às coisas. E aqui entra em jogo a questão da riqueza e da pobreza. Para servir o reino precisa ser pobre. E este é um texto que nos leva a um grande desafio. E aqui pobre, nesse sentido, é não ser ganancioso. Porque se você é ganancioso e coloca o ter, as coisas materiais, em primeiro lugar, isso faz com que você coloque o seu foco de vida somente nas posses. E o que o Senhor está dizendo aqui, a sua opção por Ele deve ser maior do que qualquer opção da tua vida. Muito forte esse texto. E esse texto ele vai ser uma preparação para o momento último da jornada de Jesus, da Galileia até Jerusalém, que é justamente o texto de Zaqueu, que vai ser um homem muito rico e que vai renunciar a tudo e vai doar aos pobres e àqueles que ele defraudou 4 vezes mais, tá? Mas lá para frente a gente vai estudar esse texto. Então pensa nisso. Você tem sido realmente discípulo do Mestre? Você tem sido realmente alguém que tem colocado a sua vida nessa direção? Deus te abençoe. Até amanhã, com a graça de Deus. Valeu, gente!